e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da terra? A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, vimos já claramente que a guerra é uma necessidade humana, é criada pelo homem, é por uma imperfeição do homem. Mas que, enfim, como não há perfeitos, temos que viver com as imperfeições que todos nós aqui temos. Olhamos melhor ainda mais profundamente sobre as questões da guerra e que vem no livro dos Espíritos também. E vejamos como está o nosso mundo. Que horror! Mais atentados terroristas! Para onde vai a humanidade? Vai pelo mesmo caminho que a trouxe até aqui. Injustiça, miséria, tirania, ódio, guerra. Não há caminho mais humano do que esse. Às vezes faz um ou outro desvio pela tolerância, pelo diálogo e pela paz, mas depressa regressa ao rumo certo. Soas familiar, não é? Muito bem. Passemos então a olhar para a guerra. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Muito bem, estamos a ver a progressão moral do homem. Já vimos um pouco, quando vimos o secretário-geral das Nações Unidas a falar da guerra, com a consciência que hoje em dia já não é só pela guerra que se resolvem os problemas, começa a perceber-se efeitos colaterais não desejados, mas infelizmente ela ainda continua a ser necessária. E vemos que, como já dizia o livro dos Espíritos, há 160 anos atrás, a espiritualidade dizia a Kardec que ela desaparecerá à medida que o homem progredir moralmente. Vamos ver também este efeito de progressão a ser incorporado por quem tem o ónus de executar a guerra, nomeadamente os militares. Vamos ver como está a ciência militar neste aspecto. One of the issues I think that routinely comes up is for folks who are not involved in military operations and have not been involved in the extensive planning, is to understand the difficult and really comprehensive process we use to mitigate collateral damage. Because the Air Combat Command and the United States Air Force, and I personally have been working with the Carr Center for Human Rights from Harvard University. I really, Michael Ignatieff and Sarah Sewell in their program are a wonderful program. They are bringing non-governmental organizations, military officers, policymakers, media into a forum in which we can discuss these issues and better understand each of our requirements. And in the end, all of our requirements is the same. If we were required to conduct military operations, we would desire to conduct those while minimizing collateral damage and unintended damage. And so I think we've made great strides in that area over the last decade or so, and I'd just like to kind of show you a little bit of some of what this is. First, we all have to understand that the term collateral damage is often misused. From a military sense, collateral damage means, or by definition, is that damage that can be expected from the reasonable occurrence from attacking a system, or attacking a target. For example, if I looked at a target and I was going to put a 2,000-pound bomb on it and windows broke across the street, I can plan for that, and that is collateral damage. It is the anticipated effects created by the employment of force. In collateral damage calculations, we try to make an assessment of human casualties. And you saw perhaps a lot of that take place in Allied force, where targets were struck and timed specifically to minimize the potential for civilian casualties. Now, that is different from unintended damage, and it is different both philosophically and from a practical manner. Unintended damage is when something goes wrong.
either a fin breaks on a weapon and the weapon goes off course, and everything we drop is a mechanical device. And as we would that these things be perfect, they are in fact not. Mechanical devices that we employ fail. And so we will have some degree of that. We will also have some degree of intelligence failure. We don't have perfect information. Muito bem, estamos a ver o estado de arte na NATO, na OTAN. Mas esta filosofia de operações cirúrgicas baseadas em feitos, é comum também a outras organizações militares e a outros exércitos por esse mundo fora. Isto é, viram há pouco, o homem, à medida que evolui, tem necessidade de humanizar a guerra e limitar os seus efeitos. É exatamente isto que está agora aqui a ocorrer. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E o que é que a espiritualidade superior respondeu? Vamos ver. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Estamos ainda longe disso, não é verdade? Mas estamos a caminho. Não desistamos, vamos seguindo. Ora, este computador parece engraçado. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Se falamos de guerra, falamos de assassínio. O livro dos Espíritos também nos endereça essa questão. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Portanto, resulta que o que importa, mais importante, é realmente a intenção com que se praticam estes atos. Vamos, a este respeito, lembrar-vos que há 3 perguntas no livro dos Espíritos que nos ajudam a nós sabermos bem o que é o bem e o mal. É a 632 e a 642, no que respeita à relação com a sociedade, entre nós com a sociedade. A 32 repete aquilo que Jesus Cristo dizia, não faças aos outros o que não queres façam a ti. E a 642 refere uma coisa muito mais importante, mais difícil de fazer, que é fazer todo o bem para evitar que maior mal de ali venha. Depois temos a 633, que digamos que é a outra face de uma moeda, que é a relação com a natureza. E aí impera a regra de evitar o excesso. Eu às vezes utilizo uma metáfora de uma moeda de euro para exemplificar isto. Numa das faces temos a pergunta 632 e a 42, a relação com a sociedade. Na outra temos a relação com a natureza. Evitar o excesso. Não vamos endereçar muito esta aqui, vamos concentrar-nos na face da relação com a sociedade. Cá temos 2 perguntas, não é? A do meio, que é a prata, digamos, da moeda de ouro, menos importante que o ouro, digamos assim, é aquela regra que Jesus nos ensinou, que mais ou menos nós já incorporamos na nossa vida. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Mas mais difícil do que cumprir essa é a de que está fora, no ouro desta moeda, que é a 642, que diz, faz todo o bem para evitar que mal maior venha. Meus amigos, é nesta postura de
filosofia de raciocínio que um espírita, porque o espiritismo é filosofia e ciência, tem que poder saber ajuizar e determinar quando ele ou outrem está a proceder de acordo com a lei natural. Vamos ver um exemplo e peço-vos que cada um de vocês faça estas perguntas. Comece por perguntar. Vocês vão assistir no exemplo a 2 homicídios, um muito evidente e o outro vai ser cometido pelas forças que respondem. Perguntem se é constrangido pela força, perguntem se é uma legítima defesa e depois avaliem as intenções com o que vimos da nossa moeda de euro. Então vamos a ele. O homem de fato escuro à direita do ecrã é o homicida. Calmamente, o polícia de 22 anos desloca-se para o lado esquerdo, de onde começam os disparos, poucos segundos depois. Foram ouvidos pelo menos 9 tiros. O embaixador ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer. O atirador foi abatido pelas forças de segurança. Andrei Karlov discursava na inauguração de uma exposição fotográfica onde foi baleado pelas costas 8 vezes. Karşısının arkasından tekbir getiren bir şahıs Suriye'de Halep'te sivilleri öldürdünüz. Bu yanınıza kalmayacak şeklinde duyduğum bir cümle ile belinden çıkarttığı silahı Büyükelçi'ye ve daha sonra salondakilere yöneltti. Biz tabii can havliyle yere attık kendimizi. O sırada saldırganın ben silahın tavana doğru doğrultulduğunu gördüm ve Büyükelçinin de yerde yattığını gördüm ne yazık. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Yapılan saldırı alçakça bir saldırı. Doğrudan doğruya Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik bir saldırı. Muito bem, assistimos aqui a 2 crimes, certo? Um primeiro provocado pelo homicida que matou o embaixador, mas depois foi dito que as forças de segurança abateram este homicida. Então aqui dois homicídios. São julgados de forma diferente, não são? Façam lá as perguntas, quem é que foi constrangido pela força, quem é que reagiu em legítima defesa. E depois, em termos de intenções, façam a pergunta do faz aos outros o que as façam a ti e faz todo o bem para que um mal maior ocorra. Okay? Sobre este aspecto, só dizer-vos que o homicida, em termos de intenção, ele até tem uma intenção declarada, ele matou por Deus, se é que se pode matar por Deus. Enfim, cada um tem o seu estado de adiantamento. As forças de segurança tiveram que matá-lo para evitar outro mal maior, porque ele estava armado. Mas deixarei isso para as vossas consciências, porque todos nós temos que evoluir, cada um de nós. Não é pelo que eu diga que vocês devem assumir as vossas posições. Deve ser pelo que vocês estudam, pelo que vocês reflexionam com os dados que estão à disposição pela doutrina. Muito bem, continuando. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Muito bem, enquanto respondemos constrangidos pela força ou por uma necessidade de legítima defesa, estamos no campo da inocência. Quando exacerbamos, matamos por prazer ou outro, estamos no campo da crueldade. A nossa sociedade, há 2000 anos, conseguiu ser cruel com o referencial moral espírita. Vamos ver o que é que a lei do progresso nos conta sobre o que se pode esperar. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos,
só o atinge gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Muito bem. O que vemos é exatamente que não há um progresso moral que não seja precedido por um intelectual. Temos muitos exemplos. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenha chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Meus amigos, esta é a construção, é o roteiro de construção da sociedade que nos deixa a doutrina espírita. É um convite para que nós participemos com estes valores morais. Assim se constrói uma melhor sociedade onde deixará de ser necessária a guerra. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não esqueçamos que o Espiritismo é conhecimento, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Das ilações filosóficas e científicas que retira da sua experimentação, colhe orientações de filosofia moral, também chamada ética. O que é filosofar? O que é filosofar? Se vocês se recordarem, já Platão dizia, filosofar é justificar uma crença verdadeira. Temos uma determinada crença verdadeira e há que justificá-la pela razão. Portanto, o espiritismo tem que poder, alguém que se diz espírita tem que poder justificar porque é bem, porque é que é mau, porque é que tem que existir Deus, porque é que tem que existir a encarnação, a pluralidade dos mundos, os pilares da doutrina espírita. Portanto, se assim é, se o espiritismo é filosofia, se a filosofia é o amor ao saber, e se o saber é conhecimento, para termos conhecimento, não basta acreditar, temos que justificar. Se vocês forem ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fala-se lá que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todos os momentos. Façamo-lo. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob os seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens.
Em sua bondade, ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Muito bem, meus amigos, utilizar sempre a razão, estudar e entender. Bom, passando às conclusões deste trabalho, realmente já vimos que a guerra não é uma fatalidade histórica, pelo menos daqui para diante. Já vimos as razões porque ela vai deixar de o ser, que vai desaparecer um dia à medida que a humanidade progredir, mas que enquanto se revelar útil ao progresso e liberdade da humanidade, competirá ao homem evitar-lhe as causas e humanizar os seus efeitos. Vimos aqui alguns esforços disto. Ao Espiritismo está reservado este papel essencial. Ok? Pela razão, ir unir todas estas castas, estas cores, os homens, e fazê-los irmãos. Meus amigos, em termos de referências, o que eu utilizei em termos de livros são estes que aqui estão. Reconhecerão aqui alguns espíritas, alguns sobre filosofia, teoria geral de sistemas e alguns sobre a arte da guerra, operações baseadas em efeitos. Também, em termos de vídeos, aqueles vídeos que viram, podem vê-los à vossa vontade nestes endereços. E aqueles áudios que escutamos, podem também ouvir todo o livro dos espíritos neste endereço. Eu deixarei no final, no último slide, um endereço de e-mail, espiritismo.jgdejoaogonçalves@gmail.com, e quem quiser é só mandar um e-mail e eu mando-vos a conferência. Ficará no final. De qualquer das maneiras, ela estará disponível no site do YouTube da ADEP. Meus amigos, antes de terminar, queria-vos partilhar convosco uma história que me ocorreu em 2005 e que mostra exatamente que a guerra é o homem que a cria, e cria por defeito que ele tem. Em 2005, eu era oficial de operações de um quartel-general da NATO de forças de reação rápida destacado no sul de Espanha. Era meu chefe, um general espanhol. E nesse ano, para aqueles que têm melhor memória, lembrar-se-ão que houve um terremoto no Paquistão. Foi solicitado à NATO que lançasse uma operação humanitária com essas forças que tinha disponíveis de reação rápida. Então, começamos a preparar esse lançamento dessas forças. E nesse processo de lançamento, o meu chefe tinha que preparar um comunicado de imprensa. E ele pediu-me se eu não me importava de ir à casa dele num fim de semana, que ele estava com o neto, a avó não estava, se eu não importava de ir à casa dele, e em vez de irmos ao quartel e trabalhávamos lá, não era matéria classificada, era um comunicado para a imprensa, trabalhávamos lá as respostas que ele havia de dar, ensaiar isto. E o neto dele, achei piada, chamava-se Rafa, é um nome engraçado, que em castelhano é muito comum. Tinha uns 7 ou 8 anos. E eu lembrei-me, bem, se vou à casa do meu chefe, uma criança tem que levar alguma coisa, a gente tem sempre que levar alguma coisa, não é? Então resolvi levar um puzzle. E levo um puzzle que de um lado tinha exatamente o mapa mundo, com as suas divisões políticas, etc. Aquilo que leva à guerra, não é? Somos nós que criamos isto. Bom, e o avô disse-me, Gonçalves, muito obrigado por trazer este mapa mundo, este puzzle, porque isto é de uma complexidade enorme. E vamos ficar sossegados, vamos poder trabalhar durante umas horas enquanto o miúdo se diverte. De facto, o miúdo foi para o seu canto, mas passado cerca de uma hora e pico, ele aparece com o puzzle montado. Porquê? Porque do outro lado do puzzle estava esta figura, e o avô perguntou-lhe, desculpa lá, Rafa, como é que tu montaste isso? Avô, então, deste lado está a cara do homem, eu do homem percebo eu, agora do resto... Bom, meus amigos, isto é para vos dizer que somos nós quem criamos a guerra, somos nós quem criamos essa necessidade, por isso somos nós que nos temos que alterar. Ajudai-nos a vencer-nos, Mestre. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Umas boas jornadas. Olha, João, não